Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um dia de treino. Hoje voltamos às conversas sobre hóquei patins com treinadores de hóquei em patins, numa fase em que o desconfinamento já vai colocando mais alguns sorrisos nas vossas caras. É importante na mesma manter a precaução. Os treinos esses, vamos ver quando é que voltam. Pensa-se que em agosto, ao dia de hoje, dia em que gravamos, as decisões estão praticamente tomadas, vem aí uma liguilha, vem aí várias liguilhas de apuramento de promoções para a primeira divisão e também para a segunda divisão. Vamos falar disso certamente também com o nosso convidado, que hoje é o David Pereira. David, olá, bem-vindo desde o Alentejo. Hoje voltamos a sair de Lisboa, mas com um lisboeta, alguém que esteve ligado aos clubes da Associação de Patinagem de Lisboa durante muitos anos. Pergunto, não resisto, como é que está a ser o confinamento aí em Grândola? Sais da metrópole para ir para a Lesíria Alentejana, não é? Olha, antes de mais, bom dia. Neste caso, bom dia, estamos a falar. E queria-te agradecer o convite, claro, e por incluir neste lote de treinadores que têm vindo a este programa e que eu tenho ouvido diariamente, ou quando saem, ou um dia depois, e que me têm ocupado os dias aqui no Alentejo. Dentro do possível, se Grândola não é uma vila com muitas pessoas e já se via poucas pessoas, agora parece um deserto. Mas agora... Atenção a essa expressão de deserto, que houve uma vez um ministro que disse que a margem sul era um deserto e teve muitos dissabores. Não. Olha, eu estou a adaptar muito bem esta vida. Às vezes até quando vou um fim de semana ou dois a Lisboa, ter com os meus pais, até noto a diferença e a conduzir, acho que já não sei conduzir com muitos carros, noto muito essa diferença, mas estou a gostar muito de estar aqui e as pessoas tratam-me bem, toda a gente me conhece, entre aspas, e falamos umas com as outras. Eu falo com o meu vizinho, coisa que em Lisboa não temos, coisas para pedir, coisas simples, mas que é um ovo, uma farinha, que é muito engraçado, que só se via nos filmes e estou a gostar muito, dizias que as pessoas conhecem-te, existe mesmo uma lógica quase de pessoa famosa, o treinador não? Conhecem-te pessoalmente? Não tanto, mas mal vim aqui para casa, vim meados de fevereiro, mais ou menos, e a primeira coisa que o meu vizinho perguntou: tu és o treinador dos Séniores, não é? Eu, sim, mas não te conheço muito bem, quem tu és? E várias vezes, quando estou aqui em Grândola a passear, o meu cão, algo assim, acenam-me, e eu não faço a mínima ideia de quem é, mas também pode ser por simpatia, mas alguns falam e eu vejo que estão a falar ou estão a apontar alguma coisa, mas tranquilo, nada de famoso, mas 2 a 3 quase. Já te pediram autógrafos na rua? Não, ainda não. Mas às vezes os miúdos vão passar com os pais e eu conheço os miúdos lá da iniciação, dos benjamins, e de facto há ali uma certa assim, timidez a falar. Eu não queria cumprimentar, eu meto-me com eles e depois vai tudo bem. E até como é que dizer, um restaurante aqui que o pai é de os pais são pais de miúdos que andam no hóquei, e quando vou lá às vezes encontro lá e eles ficam todos envergonhados. Na outra vez fui lá até com os pais da minha namorada, eles estavam numa mesa atrás e estavam a sussurrar, mas já ouvia-se tudo. Muito engraçado. David Pereira ou o Brad Pitt de Grândola, portanto. Não. Nada disso. David, é mais fácil, ou gostas mais de estar aí ou de fazer as constantes piscinas, as famosas piscinas entre Lisboa e Grândola, que esse clube do Alentejo habituou muitos jogadores e também treinadores a fazer nos últimos anos? Acho que a resposta é óbvia. Claro que é muito mais fácil estar aqui e em termos de treino, em termos de tempo de preparar as coisas, é muito mais fácil. Tenho muito mais tempo no dia, durante todos os dias, para pensar melhor nas coisas. Não é que eu faça... Não sou contra, que tu dizes, os treinadores de semáforo, mas prepara-se mais o pormenor, prepara-se mais toda a envolvência e no fundo descanso mais. O descansar também é importante, e se chegava à meia-noite e meia a Lisboa, se calhar agora demora 5 minutos ao pavilhão. E vais a pé? Depende, porque os treinos às vezes são tarde, e na altura que estávamos, fevereiro, estava um bocado frio e alguma chuva, portanto não, ia de carro. Mas sim, estava a pensar, neste momento
estamos a 18 de maio, já devia ter acabado o campeonato. Nesta altura, certamente, ia a pé, antes de aparecer o Covid, ia a pé, de certeza, para os treinos. O Grândola é um clube que, se tu quiseres, também te oferece uma oportunidade profissional, não é? Portanto, tu neste momento só estás mesmo a treinar a equipa, mas se quiseres, eles conseguem-te oferecer oportunidades de desenvolvimento profissional, a ti, neste caso também à tua namorada, calculo eu. Sim, ofereceram. Não é. Não é assim um trabalho muito. Porque foi na altura, em fevereiro, estava complicado já. Uma coisa é vir em setembro, por exemplo, eu com curso de educação física, não é professor, eu tenho curso de ciências do desporto, mestrado vou tirar para o ano, poderá ser uma coisa que podemos abordar também, mais umas piscinas, e que arranjaram aqui uma coisa que eu já fazia em Lisboa, que é as AECs, e dou aulas, tanto a minha namorada damos aqui umas aulas da AECs, que ocupamos um pouco o dia e pronto, e é sempre uma ajuda no final do mês, não é? Me ajuda aqui a viver. Mas eu recordo-me de um caso que conheço bem, uma pessoa que eu conheço bem, que é um símbolo também, de certa forma, do clube que eu represento já há 10 anos, que é o Ricardo Piteira, que deixou de jogar no... Sim. Isso foi um exemplo para mim. Exatamente. Mas eles têm muita facilidade em arranjar bons empregos. Ele, depois, agora, se lhe perguntares, ele já acabou de jogar, era lá treinando no Grande, se lhe perguntares se ele quiser ir para Lisboa, ele diz-te logo que não, tu és maluco. Claro. Ele estava desempregado já há alguns anos e o Grande deu-lhe essa oportunidade. Agora até está não sei se está nos quadros da Câmara, mas está na Câmara Municipal e tem um bom emprego. Agora, com isto do Covid, não sabemos como é que vai ficar, mas acho que vai... nós, por acaso, estamos das contratações que estamos à espera de fazer. Já temos aí 2 empregos já vistos para oferecer aos jogadores, mas não vai ficar mais difícil do que antes. Claro que sim. Falavas e despachamos já esse assunto, porque eu sempre me chamaram a mim maluco em alguns aspectos, mas eu acho que o verdadeiro maluco és tu, porque este ano estavas a treinar 2 clubes até dezembro, se não me engano, neste caso os sub-23 do Odivelas e os séniores do Grândola, a morar ainda na linha de Cascais, não é? Em Passo de Arcos, se não me engano. Não. Moro em Alfragide. Em Alfragide. Portanto, as piscinas Lisboa-Grândola, ao pé disso tudo, é para meninos, não é? Sim. Explica-nos lá como é que era essa vida. Isto foi antes de ter a proposta do Grândola e sabendo que ia sair do clube onde estava, tenho um amigo, um coordenador amigo que me fez esse desafio, até para coordenar a coordenação técnica ali do Odivelas, para pôr o clube outra vez. E no fundo fizemos, porque apurámos uma equipa sub-20 ao Nacional, tínhamos quase todos os escalões, não sei se não tínhamos Bambis, mas era porque estavam a iniciaram este ano, e foi um desafio que ele me propôs, e até dezembro acho que foi bem concluído. Houve lá uns problemas também mudou a direção em janeiro, e aquilo houve lá uns problemas, mas nada de especial. E com a saída dele, se calhar vou-me focar só no Grândola e pronto. Mas as viagens os dias nunca combatiam, ou seja, não eram nos mesmos dias, mas todos os dias tinha treino de hóquei. Uma coisa que eu adorava era todos os dias tinha hóquei e poderia viver o hóquei na totalidade, ou seja, não fazia mais nada. Não dava ex nessa altura, porque tinha todos os dias treinos de hóquei e ia assistir a alguns treinos dos outros treinadores e dava algumas dicas, não muitos, porque no fundo eu estava terça, quinta e sexta em Grândola, segunda e quarta e às vezes sábado ia ao Odivelas, mas não foi nada fácil. A Odivelas até é pertinho, é 5 minutos, agora o problema era vir Lisboa, às vezes Alfragide, Odivelas, Grândola, porque tinha que ir para o treino, mas sim. Não é maluquice, porque no fundo faz-se 1 hora e estás aqui no máximo dos máximos, devagarinho, e vamos muitas vezes pela Nacional, porque às vezes vemos que o problema é ali passar a ponte e vemos que vamos chegar à vontade, então era na boa e vínhamos devagarinho Sim, quase sempre com companhia, não é? Portanto, isso também ajuda. Sim, a carrinha foi aumentando até os elementos, que depois houve um que foi estudar para Lisboa e alguns dias vinha connosco, depois ainda apanhávamos uma linha em Palmela, era ali um autocarro espetacular. Carrinha mágica. Não, era mesmo, o WhatsApp era a carrinha mágica, a caminhar das horas. Eu não sabia, juro que não sabia. Era. David, falavas há pouco dos empregos para os jogadores.
Eu tinha planeado falar disto mais à frente, mas já que te adiantaste, pego já neste assunto. A verdade é que o Grândola, neste momento, espero não me estar a esquecer de ninguém, e o Sesimbra são os clubes, os únicos clubes que não estão na terceira divisão que fazem parte do Alentejo, estão neste caso na segunda, e o Grândola já garantiu que vai estar na segunda na próxima época. O Sesimbra terá de disputar a tão famosa já liguilha de permanência na segunda divisão. Agora que estás em Grândola, porquê que achas que é tão difícil atrair jogadores para clubes abaixo do Rio Tejo? E porquê é que consideras, para além dos motivos geográficos óbvios, não é? Portanto, aí obviamente que há uma explicação lógica para não haver tantos clubes como aqui. Nunca será assim, mas a verdade é que abaixo do Tejo as coisas já estiveram bem mais vivas no que toca ao Hockey Patins. O que é que achas que aconteceu e o que é que achas que falta melhorar no Alentejo e no Algarve também? Mas achas em relação a pergunta está a falar só séniores ou mesmo formação? Mesmo em termos de formação, sim. Uma coisa que eu não tenho muita diferença entre no clube anterior que estava, que era o Paço de Arcos, que em relação à formação é que tinha que se ter muito maior cuidado com os miúdos. Não se podia... Opá, eu posso contar uma história que eu tinha realmente sempre um sub-23 a treinar comigo, sub-23 que era sub-19, e eu, habituado àquela linguagem de Paço de Arcos e àquela frontalidade que aprendi muitos anos com o Luís Duarte, eu, no final do treino o miúdo estava-me a chorar. E depois fui para casa a pensar, ele passado ele por aquilo, não sendo sub-23, ele poderia desistir do hóquei. E aqui, desistindo do hóquei, não é muito fácil atrair. Então, na formação é preciso ter muito esse cuidado. É importante os miúdos se divertirem, é importante eles se sentirem bem e no fundo, a competitividade ser um pouco de lado. No fundo, jogarem todos, porque aqui, imagina, como no Paço de Arcos tinha um ou outro miúdo que nos fases a doer, se calhar não jogavam tanto. E aqui, se eu fizer isso, arrisco-me a perder esses dois jogadores e fico com 6, 7, percebes? E é preciso ter muito esse cuidado e com a linguagem, com a maneira que falamos, como pós-treino e pré-treino, como é que estabelecemos uma ligação, porque eu acho que aqui são muito mais... É diferente, mas são muito mais aberto, muito mais fala à vontade com todos os miúdos e jogadores. Diria que aí, desculpa interromper-te, David, mas diria que aí a tua figura, não querendo aqui entrar em ideias políticas, mas a tua figura será um bocadinho o treinador do povo, ou seja, uma pessoa amiga, uma pessoa que as pessoas conhecem, que ajuda a comunidade, não é? Sim, mesmo os adeptos que vão cá avisaram logo de início que era normal. Depois íamos lá acima ao bar buscar alguma coisa para comer, então os de Lisboa íamos sempre e dar uma palavrinha, não ser aquele arrogante que não falava com ninguém, e depois tínhamos todo o carinho, fosse o que o resultado fosse. Trataram-me sempre bem, a mim e eu acho que a todos os jogadores que tiveram este ano comigo. Mas esse ponto do fulcral era da formação, porque se somos demasiado exigentes e depois só queremos resultados, poderemos perder 2 minutos que depois aqui num raio de 20, 30 km será difícil. O impacto é muito maior, exatamente. E no que toca aos séniores, ainda por cima, sabendo que há pouco eu dei o exemplo de 2 clubes, que são 2 clubes históricos. O Sesimbra, um clube clássico, um clube antigo, gostes ou não, um clube muito, muito importante no Hockey Patins. O Grândola, um clube muito mais recente, com ainda poucos anos de história, mas uma história já bastante rica, esteve na primeira divisão há pouco tempo. Porquê é que consideras que é tão difícil atrair jogadores séniores de outras zonas, outros clubes para a margem sul? Pronto, sem ser essa razão geográfica que é muito óbvio de chamar, é porque às vezes nem os jogadores nem querem ouvir. E falamos os dois muito sobre isso. Eu liguei mais de 30 jogadores quase e tive 2 ou 3, esquece, nem que me pagues 1 milhão de euros, entre aspas, não é? Eu não quero ouvir, eu não vou fazer esses quilómetros todos. Mas depois, quando se fala ali de algum trabalho, eles já olham assim um pouco, mas como desconhecem, como é um clube assim desconhecido, porque temos trazido agora sempre mais jogadores de Lisboa e tem sido mais fácil se criar a ligação Lisboa-Grândola, porque eles falam entre si, os jogadores. Acho que está muito mais aberta. A ligação é muito mais fácil, eles falam entre si e acho que agora, em relação a outros tempos, está muito mais fácil de falar e de tentar convencer, entre aspas, um jogador a vir,
porque não conhece, no fundo, às vezes não conhecia o treinador. Eu, como sendo de Lisboa, se calhar poderei ter essa vantagem ou não, eu acho que sim. Não dizendo mal dos outros treinadores, não estou a dizer isso, mas que conhecem o trabalho, confiam e, sim, bora lá fazer essa experiência. E, no fundo, é o que eu sinto. E a relação entre os jogadores é muito importante. Os jogadores de Lisboa Grândola têm sido muito importante. Eu sinto, olha, se quiseres fala com posso dar um exemplo, olha, se quiseres podes falar com o Guzo, que é aqui o meu, entre aspas, ajudante. Olha, se quiseres, tiveres alguma dúvida, falas com esse jogador que esteve comigo este ano e pronto, tiras as abordagens que quiseres e os feedbacks todos que ele te der e pronto. Mas Aliás, acho que sim. estão aqui os últimos 2 treinadores que o Guzo teve, não é? E um ainda tem, és tu, exatamente. Sim. Deixa-me perguntar-te, David, tu quando captas ou tentas perceber que os jogadores é que vais querer ter no Grândola, tentas também logo perceber se são jogadores que estejam de alguma forma sem rumo na vida, sem um emprego, etc., para ser mais fácil atingi-los, digamos assim. Mais ou menos, porque eu no ano passado eu não tive a oportunidade de fazer muito mercado, porque eu cheguei depois da equipa estar fechada, mais ou menos, porque na altura que foi, tu lembras-te, já estava a equipa fechada e em julho ou em junho não se convence ninguém a vir. Já está tudo com os projetos e bem, fechados e foi difícil. Este ano avisaram-me, olha, terás de falar com 40 para no fundo virem 2. Está a brincar, eu vou tentar ao máximo. E a verdade é que tem sido isso, é que eu falo com imensos jogadores, mostro o projeto, digo o que é que pretendemos, apresento soluções, apresento tudo e no fundo tem sido muito difícil combater essa parte geográfica que estavas a falar, mas que sim, era muito difícil de ir buscar os jogadores, mas que aos poucos acho que vamos conseguir. Mas sim, em relação à pergunta que me fizeste, posso dizer que os primeiros alvos, assim dizer, são aqueles que terminam faculdades, que acabaram faculdades há um ano e que estão um ano ainda sem emprego, ou um ano assim sabático, como eu lhe chamo, e tentar dar À um bocado procura de um rumo, não é? sim, Exatamente. assim, como a vida. David, falávamos do mercado e temos de facto falado muito um com o outro. E este ano nós tivemos aqui uma realidade completamente nova, porque, aliás, tudo é novo neste momento, não é? Mas os mercados no Hockey Patins, quando saltamos de uma época para outra, começam, dependendo do clube, ali em fevereiro, março, começam a surgir as primeiras abordagens, e depois, em função também daquilo que os clubes vão fazendo, dependendo se têm a sua época já fechada ou se ainda estão a disputar alguma coisa, vão-se fechando negócios até junho. Este ano o que aconteceu foi que nas últimas 2 semanas nós tornámos-nos autênticos Jorge Mendes do Hockey Patins. Telefonemas o dia todo. Eu recordo-me que há dias estive ao telefone contigo já à 1 da manhã, exatamente, mais tarde ainda. E tornámos-nos autênticos agentes. Negócios a serem fechados em 24 horas, jogadores que hoje estão num sítio e amanhã acabam por ir para outro. Como é que analisaste este mercado? Porque eu, sinceramente, quando começou a história do Covid-19, ouvi falar de uma modalidade que ia ser vilipendiada, ia ser completamente arrasada, não ia haver poder de investimento e blá blá blá, e a verdade é que o mercado, se calhar, foi um dos mais acesos dos últimos anos. Sim, e foi, acho que foi o meu primeiro mercado oficial como treinador principal. Acho que foi porque camadas jovens, acho que não é assim tão, pelo menos no clube que estava não era tão difícil e às vezes não era eu que o tratava, eram outras pessoas. Agora sendo eu o tal Jorge Mendes a ligar e a fazer conversa e tentando isso tudo, apresentando soluções, e eu acho que com isto tudo, no fundo, nós, grande a nossa realidade, acho que íamos ser o mais, é o fundo que tenho passado a mensagem, os mais beneficiados disto, ou seja, não arranjando casa ou fornecendo casa e trabalho, com isto tudo os jogadores teriam de ver mais esse aspecto e não tanto o hockey, porque o hockey daqui a uns anos, né, acaba ou deixa de haver interesse de parte do clube e havendo este parte de emprego, pensava eu que ia ter muito mais vantagem nesse aspecto, mas ainda está difícil de abrir, entre aspas, as mentes e mostrar que isso é verdade. Daqui a uns anos o hockey acaba e, por exemplo, o Piteiro é o maior exemplo que eu posso dar, né? Acaba, ele está cá há 8, 9 anos e ele continua cá e acho que mesmo se não continuasse como guarda-redes de equipa, teria o trabalho assegurado, né? É diferente. Mas sim,
Mas também isto do Covid não veio ajudar a parte do trabalho, do emprego, como já referi. Mas pensava eu que ia ter muito mais vantagem, que os clubes iam passar muito mais dificuldades, e de facto alguns vão passar, como é aqui no nosso conhecimento. Mas por outro lado, há clubes que acho que renasceram e conseguiram arranjar soluções, e muito bem. Não somos nós que estamos bem, esses clubes eu acho que estão bem e conseguiram ultrapassar isto tudo e sim, arranjar uma maneira de atrair os jogadores e não só. Nós brincávamos aqui com a situação de sermos o Jorge Mendes de cada um dos nossos clubes. Eu este ano tenho a felicidade de ter mais duas pessoas comigo, que é o Pipas e o Pedro Nunes, também a ajudar nesse aspecto. Tu sei que também que tens o apoio da Presidente Vera Pires, pessoa que eu também conheço bem. E mesmo o Piteira tem-me ajudado. Sim. Deixa-me perguntar-te, há um caso, uma pessoa que entra muitas vezes em contacto comigo, que é o caso da Martinha Vieira, jogadora que está em Espanha, e que é, que eu saiba, pelo menos a única agente da modalidade que pelo menos se intitula desta forma. Tu achas que há espaço, há dimensão para haver agentes na modalidade? Ou, obviamente que a Marta está certa e ainda bem que puxa por esse lado, mas achas que havia aí mercado para explorar na nossa modalidade? Sinceramente sim, também falou comigo nestes últimos dias, porque imagina miúdos, ou a mesma situação que acontece em Lisboa, de acabarem curso e não terem emprego, elas tendo ligado, se houvesse um em cada ponto do país ia ser perfeito, porque eu não conheço os miúdos do Valongo que sobem este sénior e que não vão ter lugar no Valongo, por exemplo, e ela fazendo essa ligação e mostrando-me o currículo, mostrando-me vídeos, acho que ia ser uma grande ajuda. Ela tem falado comigo, de facto, e apresentando vídeos, relatórios, tudo isso, que é muito difícil, mesmo Minho, jogadores que estão insatisfeitos, que querem dar um novo rumo à vida. Se calhar, se houvesse mais, entre aspas, Martinhas Vieiras, e por aí, pelo país, não havia tanta dificuldade em encontrar clube, ou satisfação, ou tudo o que eles procuram, porque no fundo... Não sei como é que é a parte negocial deles, e sei com eles, acho que não tem nada a ver com os clubes, mas que sei de muitos casos que estavam insatisfeitos, que queriam sair, que precisavam dar um rumo à vida, de mudar de ares, de novos desafios. Achas que há mentalidade para os clubes aceitarem esse paradigma do agente? Eu explico-te o porquê da minha pergunta, porque eu acho que o receio que os clubes podem eventualmente ter é de entregar a responsabilidade negocial a um agente, ou de captação de atletas a um agente, e perder-se um pouco o perfil do atleta, não é? Portanto, há clubes que gostam de contratar tendo em conta um determinado perfil e se calhar têm receio que se entregarem essa função ao agente, esse perfil não seja cumprido. Como é que olhas para isto? Se houvesse, eu acho que nesta altura, quanto mais informações houver em relação a esse jogador que ele apresenta, melhor. Não só relatórios, não só vídeos, porque eu posso tirar 20 minutos de um jogo fantásticos e depois esconder os outros 20 horríveis que ele teve no jogo, não é? E atitudes nós não sabemos, como é que ele é como pessoa, e acho que quanto mais informações houver, mais contacto houver entre esse determinado jogador, acho que a direção... Acho que isso é o medo. O medo é não haver tanta informação e mostrar só, como se diz, os highlights, né? Se formos ao YouTube e vemos os highlights de um jogador que neste momento não deu nada em qualquer outro desporto, e nós olhamos para os highlights e pensamos, este é o melhor do mundo, se calhar vamos buscar, mas se calhar não sabemos como é que ele é por trás, a pessoa que está por trás do jogador, do atleta, e se calhar estamos a prejudicar uma equipa ou a prejudicar um clube porque confiamos nos melhores momentos entre aspas, de vídeo, do YouTube, neste caso, mas que acho que, por exemplo, neste caso que a Marta apresentou-me um dos jogadores, não foi só pelo vídeo, só pelo relatório que ela me apresentou, que eu vou confiar. Eu falei com dezenas de treinadores dele, dezenas de jogadores com quem ele jogou, para tirar uma nota. Olha, se calhar este é bom vir, é melhor não vir, e acho que sim, se houvesse, quanto mais informação houver desse jogador, não basta só, pronto, um agente pôr em contacto também são com outras pessoas que estejam ligadas a esse jogador. Acho que o medo do clube é trazer um flop, como se diz. Olha, vamos buscar um jogador. Exatamente. Mas afinal não era o que querias. É por aí. Por outro lado, também podem mais facilmente lavar as mãos, não é? Porque se for um flop, Olha, a culpa é... foi um agente
Foi o agente que o pôs lá. No hóquei acontece muitas vezes esta dança da responsabilidade e de sacudir a água do capote, portanto, se for um flop, ao menos foi o agente que o colocou lá. David, tiveste muitos condicionamentos ao nível do plantel ao longo da época. Eu acho que foi uma tarefa quase miraculosa conseguires ir alimentando. Nem sequer me estou a referir aos jogos, estou-me a referir mesmo aos treinos. É possível, sabendo eu que és uma pessoa metódica, és uma pessoa que procura fazer bem o seu trabalho, vale a pena, é possível planear microciclos, planear unidades de treino, sabendo que à última da hora pode surgir mais um imprevisto, podes ficar com menos um jogador. Como é que se gera todas essas condicionantes? É possível porque, apesar do microciclo estar, entre aspas, determinado durante o fim de semana ou na semana anterior, o que é que vamos trabalhar dependendo da equipa adversária e não só, ou dos aspectos a melhorar do jogo anterior, acho que tenho que fazer aquelas mensagens chatas todos os dias, quem é que não vem hoje, porque eu tenho muitos que fazem turnos, e eu não sei os turnos de cor, eles não me mandam os horários, e tenho que confiar neles, olha, não dá, mas eu, como tenho a sorte ou não de ter sub-17 e sub-23 com alguma qualidade, de ter chamado a partir de um determinado, que iam treinar todos os dias comigo, e treinavam com os sub-17 ou com os sub-23 e depois treinavam com os séniores, ou ao contrário, primeiro os séniores, eles tinham que fazer e adoravam, e houve uma evolução gigante nesses jogadores. Mas é isso, eu tenho que fazer aquele papel de mãe galinha, entre aspas, ou treinador galinha, que é mandar mensagem, portar-se porque tem que ser assim. Eu não estava habituado a esta realidade, nem com sub-17, nem com séniores, como adjunto. Mas deixa-me perguntar-te, porque é que tens de ser tu a ir atrás dos jogadores? Não deveria ser ao contrário? Eles a avisarem, por iniciativa própria? Porque já me aconteceu esquecerem, percebe? E eu não gosto de estar com um treino planeado para novos jogadores de campo e aparecerem-me 7. E depois, à última da hora, ter de chamar um miúdo que nunca foi aos séniores, não estava habituado ao meu procedimento de treino, a tudo do resto, e o treino, em vez de correr bem, corre mal. E depois tenho 3 treinos, neste momento tenho 3 treinos, e depois o jogo é a reflexão dos treinos, e eu não posso dar ao luxo de dar por entregue aos jogadores a qualidade do treino. Então eu nesse aspecto não perdoo. Se calhar também a falta de jogadores e o facto de teres essas condicionantes todas também condiciona um pouco a parte disciplinar, ou não? Porque eu, por exemplo, se algum jogador me faltar sem avisar, eu se calhar digo-lhe que no dia a seguir escusa de aparecer e ele aprende e nunca mais falta ou nunca mais falta sem avisar. No teu caso, se colocares um castigo ao jogador, é menos um, não é? Mais uma vez. Condiciona-te um pouco a liderança e a parte disciplinar, não é? Aí é um pouco o desafio que me propuseram do anterior do Pedro Nive, que é a gestão dos recursos humanos. Eu tenho que dar a volta por mais conversas pessoais, mais palmadinhas nas costas, se for preciso, para dizer, olha, para a próxima avisa-me mais cedo, tens que o treino é preparado com antecedência, tu tens que dar aquela benesse, se eu perder este jogador, depois posso perder muito mais se for assim com esta reação. E mesmo tenho um balneário muito forte nesse sentido, o capitão António Tojó Pereira é muito importante e fala com eles, o pessoal aqui do baixo ele dá-se lindamente, né? Jogam aos anos seguidos e dá-me uma ajuda preciosa, olha, se calhar temos que dar um toquezinho ao jogador X, e falo eu, depois fala ele, às vezes até falamos com direção ou coisas um pouco mais graves, e tentamos abordar de uma maneira motivadora de poder trazer e que ele continue a aparecer e que não desapareça daqui e nunca mais o veja. Né? Olha, acho que o teu testemunho está a ser muito importante para uma característica que nestas entrevistas temos falado muitas vezes, que tem a ver com a adaptação. Portanto, o treinador hoje em dia não ser aquela pessoa que é como é e ponto final, e os outros que se adaptem, e acabas por ser tu, neste caso, a ser um autêntico camaleão, não é? Que tirou uma pele e vestiu outra porque assim foi exigido. Sim, e tinha que ser assim, senão não sei como é que surgiria, se eu já tinha muitas condicionantes para o campeonato, se eu fosse assim rígido como era antigamente, ou como fui aprendido a ser, aprendi a ser, não tinha hipóteses nenhumas em ter, entre aspas, sucesso aqui, porque tinha certeza que acabava para ir no campeonato com 1 ou 2 séniores e o resto tudo de sub-17, sub-23, e tinha que aguentar. E acho que aí é a palavra-chave, uma coisa que aprendi muito com o antigo
como dizem mestre, que o Luís Duarte é isso, tens que te adaptar às situações que estás. Já acontecemos muitas poucas vezes em relação ao Passo de Arcos, um jogador faltar por caso de trânsito ou um acidente de desviação, pá, não consigo ir ao treino e ele teve de se adaptar, nós, em relação à equipa técnica, de adaptar, mas ok, há um dia, eu se calhar tenho que me adaptar, sei lá, 5, 6 vezes por mês ou mais, e é difícil. Mas com treino, e eu sendo professor da AEX, também levo assim um plano mais ou menos elaborado, mas chego lá e tenho 2 miúdos, 2 alunos, e tenho que adaptar, e acho que esse treino me fez muito bem, porque eu já dava AEX antes, e esse treino de adaptação foi muito, muito bem conseguido para agora ao futuro. No Grândola, neste caso, ter-me adaptar a essas situações, e tenho que sempre me adaptar. Deixa-me voltar atrás, até porque vejo, há um grupo no Facebook que é os treinadores do Sul, ou o Hockey a Sul, algo do género, e vejo pessoas como o Carlos Rezende, o Gonçalo Silva, essencialmente essas duas, constantemente a darem, também o João do Roller Lagos, constantemente a darem contributos para tentar promover debates agora nesta fase de confinamento, e tentar perceber o que é que se pode fazer pelo Hockey alentejano. Pergunto a ti, o que é que achas que, e especialmente trazendo uma visão externa de Lisboa, o que é que achas que falta ao Hockey alentejano? Falámos há pouco da tal capacidade de retenção e captação de atletas, mas de um ponto de vista mais institucional, mais organizativo, o que é que vês que falta aos clubes do Alentejo para voltarem a dar força a essa região? Eu acho que devíamos trabalhar um pouco como outros clubes assim pequenos em relação de cidade ou de aldeia fazem. No caso que eu tive a grande sorte de experimentar foi a questão de Troquel. Tive 1 ou 2 semanas ou mais, por causa da faculdade, de um trabalho de viver o Troquel em termos de séniores com o professor João Simões, e eu via miúdos saírem da escola e irem diretamente para o pavilhão para treinarem muito mais cedo, muito mais horas. O clube ajudava muito parte do material, e acho que temos que ir muito por aí. Ir buscar os miúdos às escolas, entre aspas, no transporte, algo assim, para os miúdos não acabar a escola e não terem nada, aproveitar o máximo de tempo que temos, e no caso do Portimão e no caso do Rezende, eu sei que ele dá AEX, mas só de hóquei, e acho que será um ponto de viragem se todos os clubes, e não só, o caso do Nuno Carrão também faz isso lá em cima no Norte, que é muito importante os miúdos estarem pós-hóquei, e mesmo durante as aulas, se conseguimos ligar ali ao hóquei, à patinagem, é muito importante para a retenção dos jogadores, né? Porque, como sabemos, não é o desporto rei, e eu aqui tenho um clube de futebol, ou é futebol ou é hóquei, quase. Há aqui natação, mas os miúdos é muito ao futebol ou ao hóquei, e nós temos que ao máximo tentar reter os jogadores para nós, e eu acho que assim seria. Sei que é difícil para os clubes, dar todos os anos uns patins a uns miúdos, e os pés crescem, como tu sabes, os tamanhos dos patins variam de ano para ano, é muito difícil, e depois o desgaste do material, mas que uma ajuda, acho que tudo passa por aí. O máximo... eu acho que as duas grandes vantagens de regiões periféricas, na minha opinião, é essa, o facto obviamente que se formos colocar na balança os prós e os contras, se calhar ter um clube de hóquei na zona da Grande Lisboa tem muito mais vantagens do que estar, por exemplo, em Grândola. Mas há de facto uma vantagem, é que a capacidade de focar o atleta na modalidade é muito mais fácil, se calhar, aí do que propriamente aqui. Nós temos, e se um dia falarmos com o Jaime Santos, que neste momento partilha a camisola comigo, se calhar aqui na parede perdemos 10 ou 15 atletas por ano que chegam cá e depois acabam por experimentar outra modalidade qualquer, e se calhar em Grândola, se o duelo é só entre o futebol e o hóquei, a probabilidade será muito maior, não é? Claro que há mais, não é? Há ali a questão da natação, que faz parte do pavilhão, a questão de aulas de ginástica, mas acho que o foco está mesmo no hóquei e no futebol. Mas não é assim tão fácil, Pedro, porque os pavilhões também não são nossos, os pavilhões são municipais, há aulas até tarde, como há nas aulas de educação física, 6, 7, e depois começam os escalões a aparecer. Mas se pudéssemos então fazer então mais cedo, uma captação seria
muito melhor. Se houvesse pavilhão mais cedo, eu próprio acho que me voluntaria para ir dar treinos de iniciação, porque acho que é fundamental Isto é uma coisa que eu acho que é fantástica no Alentejo, que são os equipamentos desportivos. Eu acho que não há zona com melhores pavilhões do que o Alentejo, muito sinceramente. Sim, sim, sim. As condições são brutais, mas talvez, como não pertence totalmente a nós, que são municipais, não temos a totalmente liberdade de fazermos o que queremos, às horas que queremos, quando queremos, e isso também é um entrave. Se fosse o pavilhão nosso, se nós é que geríamos tudo, as coisas acho que seriam muito diferentes. E apesar do Grândola ter dois pavilhões, dois em termos de municipais, mesmo assim, às vezes eu sinto que há dificuldade de horários, de treinos. Às vezes eu digo, olha, vocês têm que treinar mais vezes, sub-15, sub-17, se calhar treinar 4 vezes, e não dá. A mancha horária se calhar não nos permite, porque sendo municipais, há pessoas a alugar, variedíssimas situações, há Horários. funcionários, sim, 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 sim. E é difícil, mas agora também temos um clube de basquete que nos ocupa ali uma mancha horária, acho que significativa. E é difícil, é difícil. Se o pavilhão fosse totalmente do Hockey Clube Patinagem de Grândola, seria totalmente diferente. Acho que ia ser uma grande, grande ajuda e a gestão ia ser diferente, como o caso do Turquelas. Eu sei que miúdos já nas escolas 4, 4 e meia, às 5 estão no pavilhão com os patins calçados para o treino começar. Se houvesse essa interligação escola-hockey ou escola-futebol, eu estou aqui a defender o hockey, que é a minha modalidade, acho que o hockey aqui ia voltar a explodir, entre aspas, e pronto. Mas também há o caso de os miúdos chegarem em sub-19 e entrarem em faculdades em Lisboa, né? O que é difícil, apesar de ter muitos jogadores no sub-23 que vão e vêm, porque dizem que só jogam hockey no Grândola, um amor ao clube inacreditável, que, por exemplo, eu tenho um miúdo que estuda em Tomar, e eu disse, olha, se quiser falar com alguém do Tomar, fala com alguém do Santa Cita, perto de ti, não, isto é o hockey, só jogo no Grândola. Como E é é que ele faz? assim, Como é que ele diz, faz? Como é que só ele. Como é treina, que... é sub-23, só treina à sexta-feira e pronto. E joga no sub-23. Eu sei que é uma coisa para ti que não pode acontecer, treinar uma vez e jogar, mas é a realidade que tem. Eu não posso dizer ao clube, olha, vamos dispensar este jogador, porque depois é mais um jogador que, sei lá, quando acabar a faculdade pode vir para aqui trabalhar e é mais um jogador, se calhar, que eu perco. Exato. É muito, muito difícil nesse aspecto, mas a faculdade, sorte que temos aqui em Setúbal, eu tenho muitos miúdos a virem de Setúbal, nós, como os téniores, apanhamos ali um em Palmela, que estuda para o ano, em princípio vai estudar em Setúbal, e é muito difícil. Eu acho que é as duas fases, é quando chegam a sub-19 e que têm que entrar na faculdade, e quando são pequeninos que estão ali na dúvida que desporto é que vão praticar e horários, porque eu acho que isto do Covid não vai só afetar financeiramente o clube, porque as pessoas em si também acho que, eu espero que não, mas acho que vamos perder muitos miúdos da formação, porque se na altura havia dificuldades financeiras, e aqui em baixo há dificuldades financeiras, de facto, os pais e famílias assim não têm tantas posses, se calhar em vez de irem para o futebol que os patins custam 200, 300 euros, se calhar vamos para o futebol que é só um par de ténis, umas chuteiras, entre aspas, e por 30 euros está a jogar futebol e está a fazer desporto, porque há muito essa... Entraste precisamente no tema que eu ia introduzir. Antes de entrarmos aqui na parte mais pessoal, mais direcionada para ti, como é que achas que vai ser a próxima época depois disto tudo? Houve-se muito um debate sobre o regresso à normalidade. Há quem ache que a normalidade é uma coisa que não vai mais acontecer como nós a conhecíamos. Qual é que é a tua opinião? Leigo na matéria, certamente, mas como observador, o que é que achas que vai acontecer, especialmente ao nível do hóquei? Acho que vai ser muito difícil. Se eu não sei se sabes, mas estou a fazer um trabalho através de Zoom com todos os escalões de preparação física, de sub-15 para cima e mobilidade, e de sub-15 para baixo estou a fazer a técnica de stick, para eles não perderem o gosto. Eu lembro-me do Peter a me ligar há uns dias, que é o treinador dos Benjamins escolares, e dizer: David, estou a ter muita dificuldade, há amigos que já não querem aparecer, estão ligados ao computador, só querem computador e Playstation, e eu estou muito preocupado. Os pais dizem que eles já não têm interesse nenhum, mesmo nos treinos que agora começámos a fazer de Zoom. Alguns disseram: pá, já não tenho vontade nenhuma de pegar num stick, e isso assusta-nos um pouco, não é? Porque os meus estarem assim tão desligados do hóquei, mas depois também há os outros a terem saudades, que podem puxar uns pelos outros, mas acho que vamos ter muita dificuldade mais na iniciação. Uma pessoa que joga em sub-15 e que já joga há alguns anos não vai ter essa dificuldade. Agora, miúdos que começaram 2 anos, vamos ter muita dificuldade, eu acho. E mais, se calhar aqui,
tínhamos 20 miúdos para aí, se calhar vamos ter 8, acho eu. Eu espero que não, mas vai afetar muito esse aspecto. No que toca aos séniores, que partindo do pressuposto que as datas que a Federação está a avançar vão ser cumpridas, portanto, diz-se que a liguilha vai começar em setembro, a época propriamente dita, o campeonato irá começar em outubro, que já é o habitual. Seja em agosto, seja em setembro, no meu caso será certamente em agosto, no teu caso se calhar poderás começar apenas em setembro. Que equipa é que tu esperas encontrar? Uma equipa vai ser difícil dosear a saudade e o entusiasmo da equipa, ou por outro lado, achas que vão aparecer moles e preguiçosos e já sem rotinas? Não. Pelo contrário, porque como tenho falado com eles através dos WhatsApps e dos Zooms, eles acho que estão muito motivados. Eles fazem treinos físicos, sabes, e tu também deves ter feito, claro, o plano logo pós-Covid, fazer logo um treino físico para eles não perderem ali a capacidade física, mas acho que o primeiro momento pelo menos eu tenho pensado muito nisso, como é que eu vou começar, se vou começar a dar carga física, e acho que a primeira coisa que lhe temos de dar é um roçadinho de mexer na bola, dar a parte técnica, porque perderam muito, né? Os senhores não sei se brincam tanto com o stick como eram uns caninos em casa, que há outras tarefas a fazer, mas eu acho que vamos ter de dar esse roçado. Opa, se calhar não deixar-nos um pouco das táticas, parte ofensiva, parte defensiva no início, transições, parte física, e dar sim, como eu tenho visto de parte do Porto, muito ganhos contra ganhos, muito brincar com a bola, que lhes falta, aquele toque, falta-lhes o A sentido. sensibilidade. Sim. E depois readaptar todo o material a eles, né? Mesmo que os patins sejam os mesmos, vai causar bolhas, é como se tivéssemos um verão e mais um bocadinho parados. Porque vai custar as mãos, as luvas, os patins, pá, e vai ser, por um lado vai ser muito, eles vão querer logo tudo, e acho que temos que ir com calma, e eles vão se aperceber que as coisas não vão sair bem logo à primeira, e têm que confiar no processo, e têm que confiar neles mesmos para as coisas saírem naturalmente, não é na segunda gria, vão logo fazer uma jogada. Essa expressão do confiar no processo acho que é a mais importante, mais do que nunca. David, o Pedro Nifo, como tu dizias, foi o nosso último convidado. Deixo-te aqui um desafio que não foi uma pergunta, portanto foi um desafio muito abrangente e eu acho que todas as próximas perguntas que eu te vou fazer incluem-se precisamente nesse desafio. Salvo alguma exceção que me tenha escapado na zona norte do país, tu sucedes-me a mim como o treinador mais jovem de séniores de Portugal. Eu acho que não devemos andar muito longe da verdade. Talvez haja um ou outro lá para cima que nos escapou. Como é que lidas com este estatuto? É uma coisa que tu pensas habitualmente? É uma coisa que tu sabes que se calhar as pessoas quando olham para ti, antes de pensarem na tua competência ou naquilo que tu fazes, pensam na tua idade? É um elefante na sala, digamos assim. No início foi um grande choque, ou seja, quando me fizeram um convite, eu por um lado fiquei muito entusiasmado, mas por outro lado tive de pensar antes de dar uma resposta, porque não sei se seria capaz, apesar de ter trabalhado nos Séniores com o Luís Duarte, é totalmente diferente ser um adjunto em que era entre aspas um confidente, um psicólogo, eles desabafavam coisas comigo, não desabafavam com o Luís, que é o treinador principal, tinham brincadeiras comigo, pós-treino, que não tinham com outra pessoa, e eu aqui virei um pouco o papel, né? Comecei a ser eu o principal, comecei eu a ser como eu costumo dizer, o cara feia do treino, mas eu sinto que tive de levar um pouco dos dois. Foi uma boa relação pessoal com eles, havendo clara distância treinador-jogador, mas que o quanto mais aproximar, saber coisas deles, contarem-me coisas, o que é que se passa, olha, o trabalho não correu bem, coisas assim pequenas. Eu falava com o Miguel Dantas sobre a figura do treinador amigo, também é por aí, não é? Sim, tem que ser. E eu, com a minha idade, eu, se me disser dar dois berros e chamar os nomes, ele se calhar arrisca-me a fazer alguma coisa, não é? Eu tenho que ter algum respeito e tenho por todos eles, e mesmo novos, jovens, um bocadinho mais velhos, tenho que ter esse respeito, mas eles têm que confiar, eles têm muito que. E eles, desde o princípio, que eu senti que se houvesse qualidade no treino, qualidade nas minhas observações, nos meus feedbacks, eles não iam se esquecer dessa parte da idade, de ser muito mais jovem, e foi isso que aconteceu, ou seja, eles viram, não estando aqui
armar-me aos cucos, mas eles viram alguma qualidade, eles viram questões de feedbacks que se calhar nunca tinham ouvido, questões de treino que nunca tinham ouvido e no fundo respeitaram-me desde o primeiro minuto, nunca houve, mas claro, a primeira reunião que tive com eles, eu saí de lá a transpirar de ok, já está, correu tudo bem, não me fizeram assim perguntas difíceis, não se meteram comigo. Eu tinha muito esse medo da troça, né? Sendo jovem, estamos expostos, né? Esse aspecto. Mas por outro lado também foi difícil explicar a um jogador com 31 anos ou 30 anos que não ia jogar naquele jogo ou que ia ser convocado, mas não sabia se ia jogar e nesse tal jogo ponham um sub-17. Foi uma questão que eu fui para casa a pensar como é que haveria de explicar, porque ele no momento ficou muito transtornado comigo, mas pode uma duas conversas ele percebeu que a prioridade era a equipa, que não era, que aqui já não tínhamos que jogar todos, já não havia esse problema de formação, que sim, eu tinha de estar preocupado com resultados, infelizmente é assim, tínhamos de estar preocupados com resultados e naquele caso eu tinha que fazer uma opção para o melhor a equipa e foi difícil. Fui para casa mesmo, como se diz, a bater mal. Como é que eu vou dar a volta a isto? Vou perder um jogador? E ele, acho que também, depois de duas conversas, ficou tudo tranquilo e damos lindamente. Não há nenhum jogador que me consiga apontar alguma coisa, porque tudo foi em prol da equipa. E acho que isso... Sabes que eu quando agarrei nos séniores tinha 23 anos, se não me engano, e nos júniores tinha 20. Portanto, está a ser um prazer ter esta conversa porque estou-te a ouvir e estou-me a rever muito em coisas que senti ao longo de todo o processo de crescimento que tive ali. E sempre tive uma espécie de tendência para, quando as pessoas me falavam da palavra experiência, eu quase que recusava que ela era um problema. E dizia muitas vezes aos meus adjuntos e a alguns jogadores, a experiência não é a idade. Toda a gente sabe o que é um comportamento experiente e o que é um comportamento inexperiente. Levar um azul por palavras é um comportamento que na bancada toda a gente vai dizer que é inexperiente. Portanto, é uma escolha. Eu dizia sempre isto: a experiência é uma escolha, toda a gente sabe o que é que são comportamentos experientes ou não experientes. Tu, à minha imagem também, não passaste por muitas equipas de formação, portanto, treinaste o sub-17 do Paço de Arcos, foste adjunto do Luís Duarte, tiveste no sub-23 do Grande. Eu estou-me aqui, se calhar, a esquecer de alguns capítulos, mas não Sim. Não tiveste aquele processo de passar por todos os escalões e etc., como fazem muitos treinadores. Depois eu pensei nisso e faltou-me um ou dois escalões. Faltou um ou dois. Voltarias atrás para ganhar, agora que já passou um ano, voltarias atrás para ganhar essa tal experiência, porque eu hoje reconheço que a experiência é um fator. Voltarias atrás para ganhar essa tal experiência ou não? Em certos momentos, em certos aspectos, sim, porque há coisas que eu nunca vivi e tive de viver este ano. Questões de jogo, questões mesmo observações que eu nunca... Foi preciso um jogador virar para mim e eu acho que esses jogadores são fundamentais, que têm uma visão de treinador. Olha, estás a ver, aquele jogador está a falhar muito ali. Coisas no jogo eu nunca vivi, porque claro que em Paço de Arcos foi um ano muito importante, quase atingimos ali, fomos eliminados antes da Final Four. E foi brutal em termos de experiência, em termos de tudo, mas senti que faltou-me ali 1, 2, 3, se calhar anos a jogar, em termos de jogo. Não temos em termos de treino, mas muito questões de jogo, questões de como abordar os árbitros, que eu também não gosto muito de fazer, porque cada um tem o seu espaço, ou de fazer de forma educada, e se calhar prejudiquei, entre aspas, a equipa, porque alguns erros meus de gestão de equipa, ver que um jogador está mais cansado que o outro, que acho que é com os anos que se consegue ver. Olha, mas que já no final já conseguia combater bem, mas no início teve alguma dificuldade, até que ele me dizia, pá, David, tira-me que eu estou de rastos e o bocado desmaio. Houve uma situação destas que depois eu vi, depois de ele me dizer isto, olhei para ele, eu estava branco e com a gravação do jogo, vi que ele estava-se a agachar muito, esses aspectos de experiência, estava muito agachado, a respirar muito rápido, estava ofegante. Esses aspectos, se calhar, com 2, 3 anos mais de treinador, em qualquer escalão ia ter essa facilidade de ver. Mas
não voltaria atrás. Acho que não voltaria atrás. Tem-me acontecido muito, e especialmente nesta fase particular da minha vida em que agora já é público, vou passar a coordenação para o Pedro Nunes, no Pareto, depois de 9 anos, e há pequenas coisas que isto é um clichê, eu odeio clichês, mas a verdade é que é verdade, passa a redundância. Há coisas que só te apercebes passados uns anos. Eu lembro-me de perder uma taça APL de Júniores para a Salesiana em Odivelas, precisamente. E hoje lembro-me desse jogo, das opções que tomei, e sinto uma culpa gigantesca, porque sei que cometi erros que hoje em dia já não cometeria. Portanto, esse processo é perfeitamente normal. O que é que achas que é exatamente a experiência? O que é que isso significa, concretamente? Vou dar um exemplo se calhar muito básico, mas acho que as pessoas vão entender. Num jogo fazer 2 ou 3 alterações e eu não ver que desequilibrei a equipa toda. Não vi. E chegando ao jogo, ao vídeo, eu vi ali diferenças e ainda tive mais um jogo em que tomei 1 ou 2 opções iguais. E vi que tal jogador não conseguia jogar com tal jogador, entre aspas, e que por um momento desequilibrei uma equipa porque mexi 2 ou 3 vezes muito rápido e desequilibrei uma equipa. Eu acho que essa experiência, e eu no fundo acho que a experiência é conhecer a equipa que estás, que não é preciso muito, como tu estás há 7 anos, 8 anos no Parede, não é necessário tanto tempo, mas se calhar 1, 2 jogos de preparação, se puder, não é? Conhecer a equipa, ok, este não pode jogar com este, ou este em determinada altura não pode estar em campo, porque ou quando estiver a perder, ter esta opção, ou quando estiver a ganhar. Acho que isso é a experiência, mas que eu só consegui ter, vou dizer, se calhar novembro, dezembro, é que tive ali resultados mais nivelados e algumas vitórias que consegui dizer, ok, já percebi o mecanismo da equipa, e esse mecanismo antes não tinha percebido, e acho que essa experiência é... Achas que se tivesse um David Pereira do Luís Duarte, te ajudava? Olha, vou-te dar um exemplo de uma pessoa que tu conheces bem, que sei que também é teu amigo, que é o Fred, que é o meu analista, jogou contigo em Passo de Arcos. Faz-te falta esse número 2? Sim, e é muito curioso que eu tenho 2 adjuntos, não em treino, mas tenho 2 adjuntos em jogo, para tirar estatísticas e não só, e eles começaram a dar alguns feedbacks de início que tem razão, e eu pedia para me intervir mais, olha, mas talvez no início por timidez ou por alguma questão deles pessoal, de não me conhecerem bem, podia ter levado a mal, e não dei essa abertura logo de início, que me deram uma ajuda brutal, seja em que for. Eu até tenho o caso de quando empatei no Pico, lembro-me de um dos meus adjuntos, o Pedro Rito, olha, não é melhor ter às vezes descansar um bocadinho, para depois no final rematares com este jogador e ele estar explosivo outra vez. E no caso foi o Marco Dinho, tirámos um bocadinho e voltou a entrar a 2, 3 minutos e marcou 1 minuto, faltava 1 minuto e tal. Porque se eu sei que deixasse tanto tempo em campo, ele poderia não chegar à fase final, à fase do tempo do jogo final, com tanta boas tomadas de decisão. Eu acho que isso é um pouco de tudo, que o cansaço afeta, e as tomadas de decisões ficam condicionadas com o cansaço. E se tivesse, pronto, 1, 2 David Pereiras, ia ajudar muito, e para o ano já lhes disse, qualquer coisa que me tenham a dizer, digam logo de início, não tenham medo, né? Entre aspas. Claro que sim. Sabes que aí tocas numa coisa que eu acho que é muito importante, e que eu tenho falado também ao longo destes podcasts com vários colegas nossos, que tem a ver com a segurança dos treinadores. Eu acho que há muitos treinadores no hóquei patins que são inseguros, às vezes não por culpa deles, por causa de episódios da nossa infância, da nossa adolescência, do mundo desportivo, que fazem com que a nossa insegurança não nos permita perceber que hoje em dia o treinador é um agregador de feedbacks, e nós não conseguimos ver tudo, não é? E portanto temos de ter pessoas à nossa volta que também sejam frontais connosco. Achas que um treinador seguro de si mesmo, humilde, capaz de ouvir a crítica, capaz de... Eu, por exemplo, dou-te o meu exemplo, que é o caso do Fred. O Fred, cada vez que acaba a primeira parte do jogo nosso, o Fred vem ter comigo e eu dou-lhe 3 minutos para falar comigo. E há muitas situações em que ele me diz: estás completamente maluco da cabeça porque fizeste isto, isto e isto, e isto está a desequilibrar a equipa, por exemplo. E eu não saio dali do estilo:
Pá, eu tenho de ter calma neste gajo, porque este gajo está falando abertamente, este gajo está a começar a pisar o lixo. Pelo contrário, até gosto. Achas que muito antes de ter essa ajuda é necessário o treinador também ser uma pessoa com um perfil equilibrado que possa aceitar essa ajuda? Sim. Não ser uma pessoa assim fechada a opiniões, não, é que tenho razão, claro, acho que... Mas, e não demonstrar essa insegurança, eu posso, e tu sabes, que eu não sou muito seguro às vezes, mas é fora, ninguém sabe. Os jogadores não sabem, a direção não sabe. Tenho muitas dúvidas, ligo, leio algumas coisas e tenho muitas dúvidas. Às vezes se terei a fazer bem, se não terei. E falo com 1001 pessoas para ver se concordam comigo, alguma coisa que eu possa melhorar. Mas acho que é fundamental é não passar isso para os jogadores. Se não passarmos isso, está meio caminho andado. E claro, se formos uma pessoa assim fechadas e um treinador que não gosta de dizer que ele é que tem razão, ou há muitas vezes esse medo ok, se ele me está a dizer isto, será que era o meu lugar? Sabes? E não ter esse medo de querer perder o lugar, pelo contrário, as pessoas que estão lá comigo, após 2 jogos, David, está tranquilo, vou dizer isto para bem da equipa, eu já fui treinador de séniores, eu não quero ver estes jogadores à frente, entre aspas, não quero ser treinador de séniores, tu é que queres treinador de séniores, mas sim, desde o início era mais a insegurança deles do que insegurança minha, era eles terem medo de me dizer alguma coisa que eu dizia, estes gajos não percebem nada, mas pelo contrário, ajudaram-me bastante. Logo, nos primeiros jogos, cara, precisava de mais alguns feedbacks, mas depois fomos jogo após jogo, eles foram tendo mais confiança e até coisas urgentes, dar um berro para o campo e que eu não dei. Sou um treinador totalmente aberto a isso, mesmo que o Liduarte aprenda isso. Algumas questões de que ele não estava a ver, eu estava a ver e era uma coisa importante. E eu, se lhe dissesse a ele, estava a perder tempo. Ser eu próprio a gritar para os jogadores para os alertar. Sou totalmente da tua opinião que os treinadores têm que ser uma pessoa muito equilibrada e saber um pouco de todas as áreas. E eu tenho lido muitas coisas em termos da psicologia, porque eu lidando com pessoas mais velhas, talvez tenha esse handicap, entre aspas, porque tenho que lidar com outras situações, tenho que ser eu a demonstrar a eles confiança, que por all em equipa, e essa situação de se calhar de ter um sub-17 em vez de um sénior foi que me fez pensar mais durante estes últimos, se calhar... Acho que é indispensável teres não só adjuntos, mas também pessoas, lá está, vários braços direitos que te vão ajudando em todas essas tarefas, porque se não vingas pelo teu estatuto, porque a verdade é que tudo isto que estamos aqui a falar tem a ver com o estatuto, e eu próprio vivi isso. Eu quando cheguei ao Parede, tu dizias isso há pouco e é totalmente verdade. Eu apaixonei os jogadores pelo meu trabalho. Numa primeira fase, não tanto pela questão metodológica, porque inicialmente eu vivi muito da minha parte pessoal, do meu empenho. Também o Paredes estava na miséria, portanto, bastava haver uma luz, bastava haver uma pessoa que mostrasse muita dedicação e muita intensidade naquilo que fazia. Hoje em dia já não é assim. Tive muitos casos desta época, de situações em que havia pessoas que me diziam: epá, estás diferente, já não falas tanto, porque tenho o Pipas, tenho o Bernardo Santos, também a dar ordens lá para dentro, e eu acho que é muito importante termos esses ajudantes que ajudam também a que nós consigamos mostrar aos jogadores que também temos uma equipa à nossa volta, uma equipa técnica à nossa volta, e não temos qualquer problema em dar o braço a torcer se assim for o caso. Sim, concordo a 1000%. É fundamental e se puderem estar, como que eu já reparei no teu caso, em várias zonas do banco, tu estar mais à frente ou mais atrás e o outro estar mais... Não estar tão juntos, porque eu às vezes digo, vai para aquele lado e há uma coisa que eu não estejas a ver, não é? De ir lá para aqui dentro e há uma coisa que me tenhas a dizer, vens cá ou chamas-me que eu vou ter contigo, e acho que é muito isso. É muito provável que, imagina que vais dar um time-out. É muito provável que se imediatamente antes do timeout estás a mandar um BR lá para dentro, é muito provável que esse timeout seja influenciado por esse BR e tu nem sequer te apercebes. Acabas isto já me aconteceu, acabas por gastar o timeout, entre aspas, a falar de uma coisa que no fundo era só para um jogador e que ele já percebeu com o BR que tu mandaste, e depois acabas por estar um timeout inteiro a desabafar. Eu quando penso em experiência é muito por aqui, este tipo de pormenores da forma como lidamos com o jogo. Diz isto. Ainda bem que falaste disso do time-out, porque eu este ano, e se calhar as pessoas vão pensar que afinal não mereci estar no lugar onde estou, mas percebi
quando e como é que posso gastar um time-out, porque eu antes era, não vou dizer que era mais ou menos o mesmo minuto, mas era ali a meio da primeira parte, a meio da segunda, e às vezes agora como temos o outro 30 segundos, em algumas situações especiais, e acho que esta experiência que tu falas foi também muito por aí, ok, a equipa está a atacar mais, entre aspas, um exemplo, está a atacar mais, vamos dar a equipa adversária, está a atacar mais, dá um time-out e vamos aqui ajustar algumas coisas, algumas peças que estão fora do sítio para também os jogadores descansarem, entre aspas, e corrigirmos. E antes não era assim, e acho que aprendi muito este ano, se calhar o ano que mais aprendi desse aspecto de experiência, porque acho que em termos de metodologia, em termos acho que foi o ano que tive com o Luís Duarte, aqueles 2 aninhos que me deram mas acho que... Era aí que eu ia pegar. O que é que todos nós temos referências, ainda por cima nós jovens, nós treinadores jovens, obviamente que temos referências, ídolos, se quiseres, mestres, como tu dizias. Eu hoje tenho o prazer enorme de ter comigo ao lado mesmo, partilhar a mesma camisola, a minha grande referência, que é o Pedro Nunes. E no teu caso, creio que terás o mesmo sentimento com o Luís Duarte. O que é que levaste para a Grândola, do Luís Duarte? E depois também uma pergunta que é um bocadinho mais difícil de responder, que é, apesar de ser o teu mestre, são duas pessoas diferentes. Portanto, obviamente que se calhar há coisas que o Luís defende que tu, dentro daquilo que é a tua personalidade e a tua identidade como treinador, já não concordas tanto. Como é que consegues distinguir aquilo que segues enquanto escola Luís Duarte, digamos assim, e aquilo que já será a escola David Pereira? A escola Luís Duarte aprendeu a ser, de facto, uma pessoa muito mais exigente comigo e com os jogadores, ser mais exigente na planificação do treino, ser, às vezes, quando ser assertivo com o jogador, mais dar 1 ou 2 berros, o conhecer. Isso foi, se calhar, já não escola Luís Duarte que eu quis levar comigo, não falar... Não é que eu falo com todos da mesma maneira, mas se calhar adaptar, e eu aqui tive de adaptar muito, como tu disse logo de início, um jogador que me apareceu a chorar no final do treino, porque lhe dá 2 berros, as coisas não estavam assim bem, e eu se calhar não fui o mais correto. Eu disse-lhe, hoje não está a ser um passo, não está a ser já quis 2 ou 3 vezes, não está assim no remate, se quiseres vai-te embora, mas foi assim um pouco mais agressivo, e esse aspecto pessoal, se calhar não tanto Luís Duarte, foi porque é totalmente diferente. Está numa primeira divisão em que os jogadores têm que estar ali com outra ambição, e eu, se estiver com aquela assertividade toda e a maneira de falar de Luís Duarte, se calhar não acabava com metade dos jogadores, não é? Mas não dizendo mal, que eu acho que ali tem que haver completamente diferentes. São contextos completamente diferentes. Tem que haver esse rigor, mas em termos de treino, a palavra de adaptar, que só via muito com ele, temos que nos adaptar, temos que ser mais rigorosos todos os dias, questões de análise de vídeo, levar isto para jogo, para treino. E foi muito com ele e não só, porque isto tudo começou, não sei se posso contar ou não, isto tudo começou com um trabalho de faculdade, que na altura eu estava a treinar os sub-13 da Académica da Amadora, e estava na faculdade, e propuseram um trabalho livre. E eu tinha que ir fazer um trabalho livre, com a modalidade que fosse, e eu propus isso da análise de jogo levado a treino, como é que poderia ser levado, de que maneira é que influenciaria, porque era uma parte sim que eu gostava muito da parte da análise de jogo, e fui fazer não sei se foi um mês, mas foi com o Troquel, que ia e vinha com os jogadores de Troquel, que foi uma experiência fantástica com o professor João Simões, que hoje dou lindamente, que para o ano, em princípio, será o meu professor na faculdade, em princípio, lá no mestrado que vou fazer, com o Jorge Godinho no Paço de Arcos, e na questão do Benfica tive com o Pedro Nunes, em que foi 3 abordagens diferentes por escolhas que agora não vale a pena falar, mas tinha que ser estes 3 clubes, e foi aí talvez que também dei um salto em mim mesmo, da minha ambição de querer mais, de ser mais rigoroso, de aprender mais. E depois chegou o Luís Duarte, soube o mundo do hockey é pequenino, soube desses trabalhos e perguntou se eu não podia fazer o mesmo. Ele ainda estava na estação de China, fazer alguma observação, ainda fiz 1 ou 2, só por livre vontade, em todos os casos, não contribuiu para o trabalho da faculdade. E após 1 ano surgiu o convite do Luís Duarte. Acho que foi por aí também o gosto, e não só de falar também aqui numa figura que já veio a este programa, que foi o porquê de ser treinador, entre aspas, porque ele foi o meu treinador adjunto no Benfica.
o Nuno Henriques. E depois foi o treinador, o meu principal, no Paço de Arcos, durante 1 ou 2 anos, não lembro bem. E a maneira dele ser, a maneira de levar os treinos, de levar os jogos, a maneira de conversar com os jogadores que ele tinha, ele cativou-me ainda mais a ser treinador, porque na altura nem tinha o curso, ainda sub-17, e depois é que tirei o curso, e essas pessoas foram todas fundamentais para onde estou hoje, e ele sabe. E pronto, acho que é essas, voltando outra vez à conversa, voltando à escola do Luís Duarte, foi muito isso. Os contextos tinha que adaptar, ser rigoroso, porque tínhamos de trabalhar como profissional, mas não tanto O que é feedback. que já faz parte da escola David Pereira? Que característica é que tu achas que te distingue dos demais treinadores neste momento? Eu acho que é uma coisa que me marca muito, é a preocupação com a análise de jogo, minha e não, e dos adversários, porque eu sábado, mal acabo o jogo, eu vou para casa, seja o que o resultado for, e faço logo uma primeira análise, e domingo revejo se aquilo não foi só dor de cabeça, ou entre aspas, estou a ser que as mais às vezes tinha tinha 20 minutos de erros, e depois afinal não eram erros, eram coisas que eu estava ainda com a cabeça a ferver, e domingo faço uma segunda análise, e segunda-feira tenho pronto para mostrar aos jogadores do jogo que passou. E do jogo adversário, acho que é muito de coisas que leio, coisas que via e que acho que tinha algum jeito, entre aspas, que consegui passar isto para o treino, porque é muito fácil. Foi a conclusão que eu cheguei às 3 realidades que tive, né? da faculdade, Turquel, Benfica e Paço de Arcos. Ok, é muito gira, é fixe, é bom ver os jogos adversários, analisar erros. Ok, mas como é que eu vou passar isto para o treino? Como é que eu vou... É só dizer, só dar o feedback, olha, aquele jogador, quando faz a travagem para aquele lado, vai para o outro. E eu queria levar isto a um certo nível do pormenor do treino ser... Não todos os treinos ser focado no adversário, porque havia aspecto a trabalhar, mas que, de certa forma, um treino ou 2 treinos ia ver com o adversário. Mas era muito, fase inicial foi muito difícil passar ali de processo de vídeo para processo de treino, mas que depois enrajei ali uma metodologia muito, muito boa em que consegui encaixar todas as peças e no final ter resultados ou não. Eu acho que isso hoje em dia é um desafio. Eu já falei várias vezes disso aqui neste programa, porque as coisas, quando são novidades, são fantásticas, não é? Portanto, mais ou menos ali, se calhar, no início desta década de 2010, se calhar a realidade da análise de vídeo ainda era uma coisa muito restrita, e quando aparecia em clubes com a dimensão do Parede ou do Grândola, os jogadores quase que olhavam para aquilo como se fosse um oásis no meio do deserto. Hoje em dia já é ao contrário, já se fica surpreendido é quando não se faz a análise de vídeo, ou nos clubes em que esse trabalho não é feito. Achas que, muito para além da reunião de informação, a forma como ela é transmitida, falavas aí de um vídeo de 20 minutos de erros, eu já assumi aqui neste programa que antigamente fazia vídeos gigantescos e que a entrada do Fred me disciplinou nesse aspecto. A forma também se supera ao conteúdo quando falas de vídeo e de análise de vídeo naquilo que mostras aos jogadores? Sim, sim. Mas nesse caso, dos 20 minutos que eu te disse, era porque imagina que vinha um jogo menos conseguido, vinha com a cabeça quente e para mim era tudo, para mim tudo é erro. Na altura foi um pouco isso, mas que no dia a seguir, desses 20 minutos, que já passava para 5, 6 e que era muito importante essa, como tu dizes, filtrar o menos positivo e filtrar eu até gosto de pôr algumas partes positivas para não acabar, senão eles pensam que só fazem coisas mal, não é? E acho que sim, acho que é muito importante e cada vez mais vejo clubes e bem a fazerem análise de vídeo e acho que isso, ok, ainda há alguns treinadores com medo de passar alguma coisa, mas eu acho que isso é que é o desafio, como havia há pouco, alguns dias assim, que este é que é o desafio do treinador, é saber que eles fazem isto, como é que eu posso superar e maneira de combater as minhas fragilidades. E era muito isso que tentava procurar e foi difícil os primeiros tempos, mas sim, eles aqui já tinham parte do Nelson Mateus, já era treinador aqui do Grande, já fazia e eles estavam totalmente habituados e não houve assim esse choque, como tu dizes. Como é que é a tua metodologia no que toca à análise? Tu fazes a análise e compões os vídeos que pretendes ao sábado e ao domingo, já o disseste. Depois, como é que os introduzes no microciclo? E de que forma? Para mim, o ideal seria a mostragem do vídeo, seria aqui à segunda-feira. Porque para estarmos uma semana focados no adversário, focados que tínhamos feito mal,
mas devido a alguns problemas de treino, algumas pessoas não poderem, tivemos de passar para a quinta, eu acho que é muito comum. Eu se pudesse fazia a segunda-feira, mas vejo muito treinador a fazer a quinta, e foi por acaso o único dia que conseguimos ali encaixar todos um bocadinho antes do treino, ver o adversário, mas sabendo que todos os treinos hoje têm um pouco do adversário que eu vou-lhes dando. Faço o aviso, alguns treinos que alguma movimentação tem que ser adaptada aos adversários, e é um pouco assim. Imagina, segunda-feira quase em percentagem 10% do adversário, 90 nossos. Temos terça-feira, já ponho ali uma percentagem um pouco maior, 50%, e quinta-feira posso dizer que 80% é adversários, e apesar de eu lhes mandar, muitas vezes mando-lhes à segunda-feira, alguns conseguem ver o vídeo, eles não conseguem por termos de trabalho, mas que a semana toda é vista não só do que o jogo fizemos, que eu acho que é importante vermos os erros e as coisas boas que tiramos do jogo passado, mas como o adversário, algumas fragilidades que podemos aproveitar. Sentes que hoje em dia na segunda divisão já é frequente, pelo menos, quer dizer, frequente, não sei se é a palavra certa, mas já há alguns casos de equipas que treinam mais do que aquelas 3 vezes por semana que são as mais habituais. Tu que vens da realidade de Paço de Arcos, da primeira divisão, em que se treinava 4 vezes por semana, isso faz diferença? A quantidade de treinos faz diferença? Faz. E tu sabes bem, na parte da força, da resistência, de velocidade, de todos os aspectos, que se calhar 4 treinos era muito mais fácil adaptar os conteúdos que queria fazer, mas ali não consigo. Tenho que, não é deixar um para trás, mas se calhar focar menos, ou juntar conteúdos num só treino, ser força e resistência num treino, sabendo que quinta-feira é o último treino que tenho que fazer velocidade tudo. Não puxar muito depois as cargas, sabendo que eu por mim treinava à quarta-feira, e por eles também. O que é engraçado é que por eles também, mas que eles tiveram aqui uma experiência, e nós também, anteriormente, e este ano tentei fazer outra vez, foi que treinar à quarta-feira eu senti que era impossível. Treinar 4 vezes seguidas, eu não estou muito de acordo. Então tentámos treinar à sexta-feira, mas não foi muito bem conseguido, porque de facto os que vinham de Lisboa tinham que passar a ponte, e o caos, trânsito, ponto, sexta-feira, pessoal ali para férias não, mas casa de fim de semana, ficou mesmo impossível. E então passámos a 3, e que tive de ajustar aqui todos os conteúdos, em 3 treinos. Não foi fácil, não é fácil. O ideal era, como diz Vasco também, o ideal era treinar todos os dias, claro, com cargas diferentes, mas que é muito difícil encaixar todos os conteúdos. Muito bem, David, uma pergunta que pode ser difícil de responder. Tu és um treinador ambicioso, como é óbvio, jovem e ambicioso. Certamente que o teu horizonte passa por chegar um dia à primeira divisão. E tens um grupo de jogadores que já lá esteve, ok? Tu sentes que é fácil fazê-los pensar nesse objetivo, ou de alguma forma existe aquela ideia de que já lá estive, já fiz o meu papel, já coloquei o clube da minha terra e do meu coração na primeira, o meu trabalho está feito e agora quero apenas continuar a jogar? Isto acontece? Tens essa dificuldade de motivá-los a terem a ambição? Eu pergunto isto porque, por exemplo, no meu caso, não falo do próximo plantel, falo do plantel que tinha esta época. Eu acho que, não quero mentir, mas assim de repente não tinha ninguém que já tivesse jogado na primeira divisão. Tinha um. Não teve no Paço de Arcos, não. Sim, Paço de Arcos, exatamente, é verdade, tens razão. Peço desculpa, Pedro, tens toda a razão. Percebes a minha pergunta? Tens essa dificuldade? Sim. Mais ou menos, é de forma mais de motivação de podermos chegar lá outra vez, e que é possível, e que as coisas tinham que ser bem feitas para isso, mas eles mostram totalmente abertura mais do ano que vem, devido às conversas que temos tido, das contratações que estamos a ir a tentar fazer, de querer estar nos lugares de cima, e se der, não estou aqui a assumir nada, estou aqui a supor que se der, percebes? E eles têm essa ambição de voltar, porque foi uma experiência brutal para eles, foi uma experiência que querem repetir, eu sinto, mas no fundo eu antes pensava que ia ter era mais pressão, porque já tiveram na primeira, já tiveram treinadores
bestiais, né? No caso do Nelson Mateus, etc. E eu tinha medo de não chegar, de chegarem lá e eles dizerem, isto treino não vale nada, ou, né? Mas pelo contrário, eles reagiram muito bem, até aspectos que nunca trabalharam. Para o ano vou tentar introduzir outra coisa que eles vão matar de susto, que era uma questão das zonas, que se eles são muito pouco habituados a isso, uma novidade, eles gostam, mas... As zonas, para quem possa não perceber, dividir o campo em zonas e a tua comunicação basear-se nessas zonas. Eu em mim, com os outros treinadores e com vários treinadores, já tenho, já os sabia, e a conversa fica muito mais fácil, mas para eles, se calhar, como vai ser uma coisa nova, que eles têm que dar a pensar, ok, zona 7, os postos, segundo postos, eles vão estranhar, mas acho que vão levar a bem. Mas eles são assim, eles são viciosos. Parecendo que não, as coisas que mais me pedem da vida era, por favor, sei que não és tu, mas tenta um plantel equilibrado, competitivo, porque este ano já foi o que foi, temos que ter ao máximo, e eles por si só, com essa conversa, não é daqueles, ok, já fiz o objetivo de levar o grado, não, eu acho que eles querem mais e sentem que podem mais, e isso é muito bom para mim, e vêm motivados para o treino, para tal, e para o jogo também, mas nesse aspecto, em termos de desleixar, não. Pelo contrário, como já viveram, querem viver outra vez. Querem viver outra vez, e não o contrário. Boa. David, tu tens hoje em dia 25 anos, se não me engano, certo? 24. Tu não foste um grande jogador, tens consciência disso, eu também não fui um grande guarda-redes, acho que temos muito mais para dar como treinadores do que demos como jogadores, e isso faz com que na nossa carreira de treinadores tenhamos de subir a pulso, portanto não temos uma carreira de jogador que nos catapulta automaticamente para o melhor campeonato do mundo, por exemplo, como se costuma dizer. Aos 24 anos, estando no Grândola, na segunda divisão, neste momento com o estatuto, digamos assim, de lutar para não descer, o objetivo de um dia te profissionalizares ou de um dia chegares a um grande parece muito longínquo, parece que tens de passar, parece muito longe, que tens de passar décadas, se calhar, para chegares aí. Em termos de ambição, não. Em termos de ambição, se fosse possível já um futuro próximo, queria sem dúvida, mas sinto que eu próprio não estou preparado. É por isso que eu sinto a questão dos estudos, a questão de tudo, eu querer estudar para o ano, vou fazer um mestrado em treino desportivo, porque eu sei que quanto mais souber, melhor para mim, em termos de experiência, mas sinto que também não há muita abertura de treinadores de primeira divisão. No caso agora do Paço de Arcos, ter um treinador, se calhar, não sei se é o mais jovem, não, o Vítor também saiu, mas a questão de mais jovem, não há treinadores muito jovens na primeira divisão, por isso, se calhar, não sou só eu, os próprios clubes da primeira divisão, se calhar fecham esse ciclo, mas, claro, se tenho ambição, não foi por... Nem sonhava que um dia ia parar tão cedo a uma segunda divisão, foi, e como sabes, estávamos em conversações, foi um achado entre aspas, foi uma surpresa, e que aceitei com todo o grado, mas que foi uma... Se calhar é o que eu penso, se eu não pensei muito e em termos de ambição não dei a chatear clubes, pelo contrário, só falava com os que falavam comigo, porque não, se calhar pensar no mesmo e com o trabalho, sempre trabalhando ao máximo, não sendo profissional, para um dia lá chegar. Eu acho que vai chegar naturalmente, ou não, se calhar estou a ser muito ambicioso, mas acho que vai chegar, não tão cedo, mas eu também acho que sim, não estou preparado para uma primeira divisão, lidar com egos, eu acho que é mais lidar com egos do que lidar com postura de treinador, de componentes metodológicas, tudo isso, acho que é muito importante tudo o resto, e é por isso que eu sinto a necessidade de estudar, sinto a necessidade de querer saber mais, de aprender com os melhores, e falo com treinadores bestiais, contigo, com 1001 pessoas com quem possa beber o sumo, como se diz, e poder me tornar a mim um treinador melhor no futuro, mas não querendo sequer atropassando ninguém, sou amigo de todos, e o que vier veio, não tenho nada com o treinador que tive anteriormente, foi uma questão de que aconteceu, e eu aceitei, mas acho que não posso estar a pensar, ok, por objetivo daqui a 2 anos estar na primeira divisão, que eu sei que é quase impossível, mas também pensava que era quase impossível estar na segunda divisão com 24 anos, ou 23 quando aceitei o cargo.
Portanto, eu acho que o mundo é quem sonha mais. Como é que foi? Falaste aí de todo um percurso ou de todo um tipo de ingredientes que é necessário para compores o teu ramalhete enquanto treinador. Uma das coisas que sempre me apontaram era que eu não iria saber lidar com a pressão, aquela famosa palavra que tanto nos assombra, que é a pressão. Pergunto-te como é que foi entrares de repente num projeto que ainda há 2 anos estava na primeira divisão e de repente entras para uma realidade em que estás com a corda ao pescoço constantemente e mesmo no dia em que os campeonatos foram suspensos, salvo erro, Grândola estava a 1 ponto ou estava com mais 1 ponto ou mais 2, penso que não estou a mentir, corrijo-me se eu estiver enganado. Havíamos 4 equipas com 20 pontos antes da linha d'água. Exatamente. 4 equipas. No fundo estava em nono, mas aquilo era nono, era quase da linha d'água. Numa jornada as coisas podiam mudar. Como é que foi viver constantemente o dia-a-dia com essa pressão da corda ao pescoço de não descer de divisão? Não foi fácil, porque neste caso eu estava sozinho. No passado, e há 2 anos, quando estava com o Luís Duarte, não se passava-se mais ou menos o mesmo. As realidades em termos de classificação era mais ou menos o mesmo e eu estava, mas não com tanta pressão, que era o principal. Acho que tinha-me que superar dia após dia, motivar-me a mim e aos que estão perto de mim para acreditar que ia ser melhor, mas que não foi nada fácil, como tu disse, e tivemos bastantes conversas durante este campeonato que se calhar não estava habituado, é o que tu dizes, se calhar não estava habituado a esta pressão, e porque em sub-17 não há classificações, como era principal, não é? Não há classificações, ou seja, não há divisões, há assim por fases, e depois quando chegas àquela fase acabou, ou não acabou, depende dos resultados, e esta foi uma realidade que me assustou, e vinha para casa, e havia noites que se calhar nem dormia tão bem, porque, por acaso eu estive a ver na classificação, que tem lá de todas as jornadas, que eu nunca acabei por chegar à linha d'água mesmo por baixo, percebes? E isso também me... Conseguiste manter o mínimo nível de consistência e de regularidade, não é? Mais ou menos, mas isso motivava-me, entre aspas, a um pouco mais. Ok, há equipas piores, tu tens feito o máximo trabalho, vamos tentar transmitir isto de outra forma. Depois o outro medo é, ok, isto não está a resultar, mudar tudo. E eu acho que isso é um erro brutal, e até falámos os dois disso, e eu tive certos momentos, ok, isto não está a dar, eu vou revolucionar isto tudo, vou mudar o microciclo todo, formas de jogar... mas ainda bem que não o fiz, porque os resultados acabaram por aparecer e era um erro grave Lá está, a tal confiança no processo. Eu lembro-me de uma situação, não sei se já contei aqui nestas conversas que tenho tido, quando o Paredes estava na terceira divisão, e nós fizemos uma campanha na altura histórica na Taça de Portugal, em que fomos eliminados nos quartos de final, enquanto equipa de terceira divisão, pelo Benfica campeão europeu. O Pedro Nunes tinha acabado de ser campeão europeu e na semana seguinte foi à Parede jogar. Foi assim uma coisa um bocado quase anedótica. E recordo-me que nos oitavos de final eu ia defrontar o Câmara, que na altura estava na primeira divisão, e ia caindo nesse erro de querer mudar todo o mundo, só porque ia defrontar uma equipa da primeira divisão e sem ter qualquer noção de que a adaptação que a equipa ia ter de fazer para defrontar o Câmara ia destruir-nos o processo todo. Lembro-me na altura até de privar com o professor Luís Sénica sobre isso, por causa de uma situação que tinha a ver com a defesa do 3-2. Aí agora recentemente ainda voltei aqui no mesmo erro, e já falei isso aqui neste programa quando fui jogar a Tomar contra o Sporting Tomar. E portanto acho que a confiança no processo e tu tentares que as rotinas estejam de facto bem assimiladas, e depois acabas por tentar combater o adversário ou a especificidade do adversário, não com questões de modelo de jogo ou de rotina, mas com decisões e com feedbacks e com coisas que vais ajustando ao longo do jogo. Acho que é por aí. Portanto, essa confiança que é tão fácil nós perdermos quando somos jovens, merece os parabéns, porque essa confiança é muito difícil de manter quando ainda por cima estás sozinho e à tua volta parece que toda a gente está a tentar encontrar um bode expiatório e tentar perceber porque é que as coisas estão a correr mal, não é? Sim. Foi difícil porque não tendo assim uma pessoa perto, não tendo, entre aspas, um David Pereira a acalmar, tendo os adjuntos sim, mas eu tentava não passar essa minha menos confiança para eles, tentava não passar, e
E acho que guardar tudo para mim foi um processo um pouco difícil, porque coitada da minha namorada todos os dias, ou quase todos os dias, ela está aqui ao pé de mim, está-se a rir, mas que é verdade, vinha-me abaixo muito tempo, tinha que pensar coisas, às vezes nem dormia, e ela teve esse papel de psicóloga, de me ajudar. No fundo, é quem estava mais próximo de mim, e pronto. Muito bem. É aqui. São os adjuntos invisíveis. São os adjuntos, assim. E ela estava sempre a pedir e eu ia-lhe dar uma abraçadeira que ela estava sempre a pedir. Mas sim, ajudaram-me muito, mesmo os meus pais, que são os fiéis que até ao pico foram, foi brutal, que sempre me ajudaram nesse aspecto. Olha, e como é que a tua namorada reage quando estás ao telefone às 2 da manhã com o treinador? Tem sido... Mal. Foi... Mal não. Percebe que ela tem percebido que este momento tem sido de mercado, que tudo se sabe e tudo não se sabe e temos que nos mexer, senão os outros mexem-se primeiro. E tem reagido de maneira soft, compreende o que se está a passar. Esta fase. Eu acho que nunca vivi um mercado sem ser este assim. Eu acho que num mercado normal não seja assim tão louco, ou seja, tão longo. Não é. De 3, 4 meses de conversações. Há dias eu falava com o Pedro e o Pedro dizia-me: este ano nós estamos a fechar negócios em 24 horas e se fosse numa época normal seriam 24 dias. Ou ainda mais do que 24 dias. David, estamos a chegar à parte final da nossa conversa. Tu, apesar de ter estado como adjunto, a verdade é que vens da primeira para a segunda divisão. Em traços gerais, como é que avalias esta segunda divisão? A sua competitividade, a forma como olhas para os teus colegas treinadores? Tu és uma pessoa extremamente metódica, já o disse, e também muito observadora. Como é que... Não sei se conhecias bem a realidade da segunda divisão, penso que não, conhecias mais a da primeira. Um ano depois, que análise é que fazes deste campeonato da segunda? Que não tinha, como tu dizes, não tinha muita noção, e tendo alguns amigos que jogavam na segunda divisão, que eles me diziam que era bastante difícil e que era bastante competitiva, eu não tinha muito essa noção, mas depois vindo tudo, vivendo esta segunda divisão, estando os estrangeiros que estão na primeira divisão, tirando lugar aos jovens portugueses que tirando entre aspas, mas menos jovens portugueses estão na primeira divisão. Acho que já não sei quem é que disse há pouco tempo numa entrevista destas da quarentena que isto estava-se a tornar a melhor segunda divisão do mundo, que eu acho que sim, se os melhores estão a tirar, os estrangeiros estão a tirar no melhor campeonato do mundo o lugar aos portugueses, esses portugueses estão a baixar um pouco a fasquia e ir para a segunda divisão, e tem sido um campeonato de muita dificuldade, em que há sempre competitividade, mesmo, tu podes dizer que os primeiros, que os últimos, há sempre uns jogos reunidos. Eu próprio empatei no pico e perdi só 2-0 nos últimos 2 minutos com o Candelária cá. Acho que há muita competitividade e muito boa, saudável, nada de... Nós falamos uns com os outros sempre, mas que é um campeonato que as pessoas, se calhar, deviam aparecer mais, ou seja, não ir tanto porque é o que se diz, às vezes não se vê tantos pavilhões. Eu tenho a sorte de estar num clube em que as pessoas aderem, que as pessoas vão ver o hockey, que gostam, mas se calhar vejo equipas ou pavilhões de segunda divisão que não importava mal de estar um bocadinho mais cheio, não só nos jogos grandes, parede tomar parede, Candelária parede. Se tivessem em outros jogos, acho que havia espetáculo, entre aspas, na mesma, e o bom hockey ser praticado. E achas que os jogadores valorizam a segunda divisão? É que eu por exemplo, sinto que enfim, são realidades um pouco diferentes. Tu se calhar sentirias o mesmo se estivesse a lutar pela subida, e certamente que um dia vais estar, não tenho dúvidas disso. Mas sinto que os jogadores muitas vezes, enfim, o mercado vamos falar abertamente, o mercado do Parede, do Sporting Tomar, do Tigres de Almeirim, do Paço de Arcos é o mesmo. Portanto, o mercado dos clubes que lutam para subir é o mesmo dos clubes que lutam para não descer, da primeira divisão. E eu sinto que os jogadores valorizam muito a questão da divisão. Achas que é por uma questão de palco, ou seja, querem estar no melhor campeonato do mundo, ou mesmo desportivamente não acreditam que a segunda seja assim tão competitiva como nós achamos? Não, eu acho que este ano até foi um processo de mudança em relação aos outros anos, que se vê muitos jogadores a saírem da primeira divisão ou que subiram à primeira divisão e nem para a segunda. O caso do meu amigo também, o Anderson, né, subiu à primeira divisão com os Tigres e vir para a segunda.
questão de amigos meus, um próximo, João Candeias, ter propostas da primeira divisão e querer jogar na segunda divisão. Acho que por um lado, não é tanto mas eu estando na primeira... Não é de arrogância, sim. Mas eu estando na primeira divisão, eu achava ao contrário. Mas tu queres, entre aspas, porque havia clubes de segunda divisão com bons orçamentos, e no clube onde estava não eram orçamentos maus, mas não eram do outro mundo, e havia jogadores que rejeitavam o clube, base de Arcos, para jogar numa segunda divisão, e nós não percebíamos esse aspecto de, ok, mas tu não queres jogar na primeira divisão, ou só estás a pensar no resto? Mas neste caso eu acho que a segunda divisão tem muito esse poder, e dos muitos contactos que eu tenho feito de jogadores, sinto que não é assim tão mau ou tão desprezável. Não. Porque liguei até a um jogador há poucos dias que ficou muito entusiasmado que ele tinha acabado de sair do Júnior, sou 23, e que nunca pensava que jogava na segunda divisão. Nem estava à espera, obrigado pelo convite, porque pelo menos eu, quando saí de Júnior, também, como tu dizes, não era assim um grande jogador, saí de Júnior, fui para uma terceira, e eu acho que todos os jogadores pensam isso, se calhar não pensam muito sem ser aqueles jogadores internacionais ou jogadores de Benfica, Sporting e por afins, que pensam logo numa segunda, primeira divisão, às vezes primeira, sair de Júnior para a primeira divisão, que eu acho que é um choque tremendo. Se de Júnior para a segunda é um choque que eu acho que vai ser muito grande, para a primeira nem quero imaginar, e acho que no fundo é muito isso, que afinal que a segunda divisão não é tão rebaixada assim, que acho que até é vista com bons olhos pelos jogadores. Não tinha essa noção, como te disse, tinha a visão contrária, não queres ir para a primeira divisão, tu não queres jogar na primeira divisão, mas pelos vistos estava errado, entre aspas, porque a segunda divisão se calhar até é mais competitiva que a primeira, porque a primeira há muitos, os 4 primeiros e depois entre aspas os outros, e há ali um grupo no meio. Aqui também há aqui 1, 2, 3 grupos de 4 lugares, mas mesmo assim que se pode bater uns com os outros. Eu lembro de mais uma vez do Candelária. Deixa-me pegar aí, David, porque era mesmo isso, era mesmo aí que eu ia chegar. E eu tenho perguntado isto também a outros treinadores da segunda divisão, perguntei ao Nuno, perguntei ao Rui também. Pegando no nosso exemplo, nós acabámos por nos defrontarmos apenas uma vez na parede. Estamos separados na classificação, salvo erro, por 20 ou 21 pontos, mas a verdade é que o Parede em casa, o segundo classificado em casa, contra o Grândola, viu-se aflito já na reta final do jogo para ganhar 3-2. E aconteceu também com o Sporting Torres, em que ganhámos no último minuto 7-6. Porquê é que tu achas que isto acontece e porquê é que tu achas que as equipas grandes, entre aspas, da segunda divisão têm tanta dificuldade em levar de vencidos os mais pequenos? E deixa-me só complementar a minha pergunta, dando-te um dado, que é, vamos excluir desta equação o Sporting Tomar, porque acho que é uma realidade diferente e um primeiro lugar que foi indiscutível, mas no caso da luta pela liguilha, que envolveu o Paredo, o Alenquer, o Candelária e o Oeiras, acabou por ficar em segundo. Falo da minha equipa sem qualquer arrogância, mas acabou por ficar em segundo a equipa que menos pontos fez com os seus adversários diretos, porque nós de facto os jogos com os adversários diretos correram-nos muito mal, a grande maioria deles. E ficámos em segundo pelo que fizemos com as outras equipas. Portanto, acaba por ser muito relevante aquilo que os clubes que lutam para subir fazem com aqueles que lutam para não descer. Sim. E esses clubes, no caso de quando estava no Paços de Arcos e tive a felicidade de ganhar 2 jogos ao Sporting, eu acho que foi aí que eles perderam o título, entre aspas, nesse ano. Porque, não sei, eu nunca tive assim num clube grande que lutasse por grandes objetivos, mas acho que se calhar desleixam, ok, vamos jogar com o penúltimo ou com quem está cá em baixo, acho que eles desleixam um pouco, não tanto o treinador, acho eu, mas os próprios jogadores sem querer, mas eu também tenho esse caso de ter muito bons jogos em termos, se calhar, técnicos, táticos, perfeitos, com quase perfeitos, com equipas grandes, e se calhar com as equipas que nós temos que ganhar, não noto assim tanta motivação, não noto tanta ambição e rigor e tanta o compromisso deles para com o jogo, que quando têm com as equipas ditas mais fortes. E eu acho que isso é muito se calhar, eu já pensei em tudo, se calhar na minha forma de estar, na forma como abordo o treino, na forma como abordo a palestra no pré-jogo. Fiz várias experiências, como se assim diz, e não te consigo dar uma resposta. Não, fiz de tudo. Falar, entre aspas, do último classificado, como se estivesse a falar do melhor do mundo, imagina, do Benfica, do Barcelona, e não ter os mesmos resultados, percebes? E eu ainda não consegui perceber qual era o porquê disto acontecer, porque eu sei que aqui, no caso da minha equipa,
eu não tinha problemas nenhuns, aliás, tinha de jogar com o Sporting Tomar, que temos 2-1 até o intervalo, e algum tempo da segunda, porque eu sabia que eles iam dar tudo por tudo, mas eu pergunto-lhes porque é que não fazem assim com as equipas, né, que são realmente do nosso campeonato, e eles não sabem não responder. Eu acho que é de motivação própria do jogador, e que aí o treinador não pouco pode fazer para aumentar esse... No fundo, existe uma responsabilidade individual do jogador também, não é? Nem tudo está a nosso cargo e cada vez mais os jogadores têm de compreender isso. E porquê é que achas que os Paredes, pegando no exemplo desta época, porque nós sabemos que a vida é feita de ciclos e, portanto, aquilo que foi a realidade desta época pode já não ser na próxima, na segunda divisão, mas porquê é que achas que neste campeonato que acabou agora, os Paredes, os Oeiras, os Candelárias, os Alenqueres tiveram tanta dificuldade em superar equipas como o Grândola, como o Alverca, como o Sporting Torres? Porquê é que achas que isso aconteceu? Porque, como disse, não tive nenhum clube grande, mas eles que, se calhar, pensavam que... Sim, displicência total, que mais tempo aquilo ia acabar por acontecer e afinal não aconteceu. Eu acho que foi muito isso, e eu no jogo que tive no reforço no Pico, foi que senti que eles andavam a passo. E eu disse-lhes, chamei a atenção, olha, eles estão convencidíssimos que vamos dar aí vamos dar uma tareia, vamos lá mostrar-nos que se calhar não vai ser assim tão fácil. E eu noto, o ritmo é totalmente diferente. Não sei se às vezes há parte de preparação de jogos que eu sei que também acontece. Na questão que eu tive eu não sei, em clube eles disseram na parte de treino, de carga de treino, aproveitam essas equipas mais fragilizadas, ou seja, mais fracas, entre aspas, para dar mais carga, para estar a sobrecompensação que se aprende na faculdade e não só, para estar no pico de forma daqui a 2 jogos. E eu acho que eu às vezes entendo um pouco por aí que a programação, entre aspas, do microciclo foi demasiado concebida para daqui a 2, 3 jogos. E se calhar pode ter maus resultados nesse jogo. E eu acho que é isso que acontece. Não só a desplicência dos jogadores, é porque eu digo que às vezes alguns treinadores, ao quererem atingir um bom resultado aqui 2 jogos, tornam isso. Os microciclos anteriores. Na questão do Sporting foi um pouco isso. Eles tinham acabado de ser, contava no Passo de Arcos, acabado também de ser de campeões europeus como tu, e talvez o microciclo deles tenha sido... Como eu, salvo seja, eu nunca fui campeão europeu. Sim, quando encontraste o Benfica. Encontraste o campeão europeu, exatamente. Sim, e eu acho que aí o processo de metodologia do treino da semana antes, do microciclo antes de encontrarem comigo, foi muito... ou 2 a 3, foi muito forte, e os efeitos pós-carga é a única justificação, porque qualidade, se calhar, de certeza que tinham um melhor, não é? Porque é um clube astronómico, e mesmo o Benfica em relação à parede, acho que estamos de acordo de jogadores, de qualidade individual, e a única, sem ser a tal desmotivação, entre aspas, dos clubes grandes perante os pequenos, e dos próprios jogadores, de tudo, que acho que é a única das minhas 1001 formas de pensar que eu penso isso, não só de palestras, acho que é uma das respostas possíveis da preparação do microciclo, das cargas que é feita e da supercompensação que depois acontece. Não sei. Muito bem, David, estamos a chegar ao final da nossa conversa. Uma pergunta que eu faço a todos os treinadores. A ti, se calhar, és a pessoa a quem faz menos sentido fazer esta pergunta, porque estás a começar a tua carreira, tal como eu. Como é que gostarias de ser lembrado pelos teus atletas quando os deixares ir embora para outro? Olha, que não é assim tão errada como... Eu vou-te dar um exemplo. Eu tento manter-me na época de sair do clube de onde estava, eu mantenho-me em contacto com todos, e tu também, com todos os jogadores, e para mais de ser relembrado como uma pessoa competente, um treinador rigoroso, blá, 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 isso tudo que nós queremos, claro que entre aspas é a nossa profissão, não é a profissão porque não é, e acho que queria ser lembrado como uma pessoa honesta, uma pessoa que deu tudo para que a sua formação contribuísse a algo para a construção de uma pessoa melhor no futuro. Eu ser lembrado, olha, este valor ou estes valores foram transmitidos quando eu estava com o David Pereira, isso eu acho que é o mais importante. E eu digo que há dias que tive uma conversa de agradecimento com um ex-jogador meu que me ligou, que foi bastante emocional, que falámos de vários casos, e obrigado, agradecer, e acho que isso é o que melhor temos levado do desporto.
Sem dúvida. David, para terminar, uma brincadeira que habitualmente temos aqui no dia de treino, o nosso próximo convidado, vamos ver se desta vez vai arranjar tempo. Falo do Zé Agulhas, o grande Zé Agulhas, ele quer para ser o segundo convidado deste dia de treino, só que numa fase particularmente complicada para os hospitais, ele trabalha no hospital. O Zé acabou por não conseguir falar connosco. O dia de treino agora também é semanal apenas, portanto temos aqui mais tempo para tentar que ele fale connosco. E dou-te aqui uma hipótese para deixares um desafio ao Zé Agulhas, que atualmente, atualmente ele era da Salesiana, já é público que vai voltar a uma casa que lhe diz muito, que é a Stuart, e deixo-te um espaço para deixares um desafio, uma partilha, uma história para o Zé Agulhas. Tenho duas perguntas ao Zé, e nestes últimos tempos também temos falado muito do novo projeto dele e algo que eu possa ajudar, ou ele a mim, temos ajudado mutuamente e até na parte de contratações temos falado muito. E eu tenho aqui duas perguntas, uma mais séria que a outra. A primeira sabendo porque eu passei o papel contrário que ele passou, em termos de adjunto para principal, de principal para adjunto, e queria saber qual foi a maior dificuldade em que teve, ou o que é que teve de adaptar, de passar de treinador principal de vários anos, como nós sabemos, de Stuart e não só, para adjunto. O que é que ele teve de adaptar, o que é que ele fez. Eu sei que ele dá-se muito bem com todos os jogadores, mas gostava de saber o que é que ele fez. E por outro lado, queria perguntar se ele conseguiria ir para um jogo sem o boné na cabeça, se era possível ou não, mas que eu gosto muito da figura quando ele vai para o jogo e gostava se algum dia consegue ir de ir sem boné para o jogo, que eu às vezes pergunto se é as luzes que são muito fortes e ele nunca me sabe responder, portanto fica aí uma pergunta de brincadeira. O desafio. David, muito obrigado por esta conversa, acho que foi uma partilha muito sincera, muito aberta, foi fantástico, espero que tenhas gostado. E espero que brevemente consigas, dos 30.000 que já contactaste, consigas fechar plantel e que na próxima época o Grândola esteja em força no campeonato. Olha, obrigado, Pedro, e também pela ajuda que tens dado pós-época e todos os conselhos que me deste durante a época e algumas ajudas. E olha, e agradecer-te por este programa que nos tem entretido tanto tempo nesta quarentena, que nós temos tanto tempo a ver hockey e tanta coisa, e às vezes não só aspectos táticos e físicos e metodológicos é importante. Acho que estas partilhas de histórias, tudo isto é importante porque no fundo acho que a história também é um pouco de experiência e tal, com essa experiência talvez aprender alguma coisa, e eu tenho ouvido todas, vou ser sincero, ainda não ouvia do Luís Peixoto, ouvia meio só, que aquilo são 3 horas, mas de facto não, mas há coisas que se aprendem todas elas e eu tenho tirado, ando sempre aqui com o caderninho ao lado para tirar umas notas de histórias e não só de coisas que se pode aproveitar. E olha, agradeço-te a ti e à Associação Patronagem de Lisboa que nos dá isto todas as semanas. E pronto, olha, obrigado, Pedro. Obrigado, David. O dia de treino regressa para a semana. A partir de agora vamos começar a ter a nossa periodicidade semanal. Achámos que havia já demasiados podcasts, demasiada informação, demasiada coisa a sair, e então vamos acalmar um pouco e fazer apenas à terça-feira. Na próxima semana, como eu já disse, teremos aqui o Zé Agulhas, o Zé que esteve durante muitos anos ligado à formação da Stuart Massamá. Esteve depois no Grândola, precisamente o clube que o David representa, como adjunto e treinador de guarda-redes do Nelson Mateus. Alguém que eu também vou querer trazer aqui a este programa muito brevemente, o Nelson, grande amigo e que agora longe dos palcos certamente tem outra visão das coisas. Voltamos então para a semana, terça-feira. Continuem a proteger-se, continuem com calma, isto vai voltar, é uma questão de tempo se todos fizermos a nossa parte. Adeus, um abraço para todos.